O Grupo City realmente não chegou no Bahia prometendo títulos. Eles prometeram projeto a médio e a longo prazo. Quando o Grupo City fala que o projeto do Bahia é a médio e a longo prazo, desculpa, né, gente? A torcida entende que a médio e a longo prazo o Bahia vai conquistar títulos. E quais seriam os títulos? Campeonato Brasileiro da Série A, seria o terceiro título do Bahia, Copa do Brasil, uma Sul-Americana, uma Libertadores e por aí por diante, né? O céu é o limite. Então, por mais que o Grupo City pague dívidas, por mais que o Grupo City construa CT, o torcedor quer títulos. Então, eu tenho certeza que a médio e longo prazo, a torcida do Bahia espera títulos, né? Porém, o ano 0 foi 2023. Aí o ano 1 foi 2024, o ano 2, 2025 e o ano 3, 2026. Até agora, o Bahia não deu os títulos que a torcida do Bahia quer. Os grandes títulos, né? Mais um brasileiro e os que são inéditos. E aí alguns torcedores entendem que o projeto é a longo prazo. Ainda é cedo. Se o projeto é a médio e a longo prazo, ainda é cedo. Afinal de contas, são 4 anos de Grupo City, só que 3 anos de verdade, porque o primeiro ano foi o ano 0, né? Mas existem alguns torcedores que já começam a ficar chateados, porque não é somente a falta de títulos, e sim as campanhas que o time do Bahia vem desempenhando. Fracassou na Sul-Americana, na única que jogou na era Grupo City, fracassou nas 2 Libertadores, inclusive a deste ano, sendo eliminado por um time, O'Higgins, gente, um time irrisório do Chile, né? E o Bahia foi eliminado. Inclusive, esse time já nem está na Libertadores mais, porque esse time eliminou o Bahia e foi eliminado logo em seguida, né? E aí a torcida começa a pegar um pouco de ar. Aí falta os títulos, ou pelo menos avançar em mais fases de Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, a galera dá um desconto, porque o Bahia ficou na 7ª e na 8ª colocação nos últimos 2 anos. Coisa que nunca havia ficado na era dos pontos corridos. Alguns torcedores aqui no canal chamam o Bahia de um novo Red Bull Bragantino, comparando os projetos, né? Que chega com muito dinheiro, faz isso, faz aquilo, paga dívidas, mas títulos zero. Portanto, neste vídeo, sem fanatismo, sem sacanagem, sem brincadeira, nem nada, mimimi, nem nada, vamos falar sério, vamos comparar o projeto do Bragantino e o projeto do Bahia. Será que realmente o Bahia é o novo Red Bull Bragantino? Desde que a parceria com a Red Bull foi oficializada em abril de 2019, o Red Bull Bragantino conquistou os seguintes títulos e marcas esportivas relevantes. Títulos oficiais: Campeonato Brasileiro da Série B de 2019, o principal título da era Red Bull até o momento. O clube garantiu o acesso e o troféu logo no primeiro ano de gestão. Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 2023. A equipe feminina conquistou o título da 2ª Divisão Nacional ao vencer o Fluminense na final. E o Campeonato Paulista do Interior 2020. O clube venceu o torneio voltado para os clubes do interior de São Paulo, que não chegam às finais do Paulistão. Vamos dar uma pausa aqui. Eu vou ignorar esse título do interior, por título do interior, gente, não é? E vou ignorar esse título do futebol feminino, tá? A gente tá falando de futebol masculino, viu, gente? E sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, nada, mas aqui é futebol masculino, tá? Então, eu vou ignorar esse título do futebol feminino e vou ignorar esse título do interior paulista, até porque é um título de clubes do interior, que não chegam à final do campeonato estadual. Agora, o título brasileiro da Série B de 19, não. Esse contabiliza, porque é um título nacional e foi no primeiro ano da gestão. A gente pode colocar o ano de 2019 como o ano 0 da equipe do Red Bull, que estava na 2ª divisão e neste ano 0 conseguiu um título nacional. Inclusive, neste ano, o Sport, que é o meu time, subiu também, mas subiu na vice-colocação do campeonato. O Bragantino foi campeão e o Sport foi vice, ok? Então, no ano 0 da era Red Bull, da era Red Bull no Bragantino, o Bragantino conquistou um título nacional da Série B. Eu sei que não é tão relevante e não é isso que o Bahia quer. Até porque o Grupo City, quando chegou no Bahia, no ano 0, em 2023, o Bahia já estava na 1ª divisão. Porque o Bahia Associação conseguiu o acesso da Série B para a Série B, da Série B para a Série A, nos anos de 2022 para 2023. Então o Grupo City iniciou seu projeto no Bahia no ano 0, já na 1ª divisão, ok?
Diferente do Bragantino, diferente da Red Bull, que iniciou o clube ainda na divisão inferior, que foi em 2019, quando o Bragantino jogava a Série B. Aí já são questões de projetos, a Red Bull quis iniciar na Série B e o Grupo City iniciou na Série A. Pronto, cada um com o seu, não tem problema nenhum. Mas vale ressaltar de que o Bragantino, nesse momento, no ano 0, conquistou um título da Série B. Coisa que no ano 0 o Bahia brigou para não cair na Série A. Isso tem que ser dito. Campanhas de destaque, 100 títulos, além dos troféus. O clube alcançou feitos inéditos em sua história recente que consolidam o projeto esportivo. Vice-campeão da Copa Sul-Americana 2021, chegou à sua primeira final continental, perdendo a decisão para o Atlético Paranaense. Classificação para a Copa Libertadores 22 e 24. Conseguiu vagas inéditas na fase de grupos e nas fases preliminares da principal competição da América do Sul, através do desempenho no Brasileirão. Consolidação da Série A. Desde o acesso em 2019, o clube se manteve na elite do futebol brasileiro, figurando frequentemente na metade superior da tabela. Ou seja, vamos lá ver o seguinte, 2019 foi o ano 0, então 2021 e 20, aliás, 2020 e 2021 já foi o primeiro ano e o segundo ano. No segundo ano, tirando o 0, no segundo ano, o Bragantino já chegou numa final da Sul-Americana. Já é um ponto importante. É um ponto importante, gente. O Bahia até o momento não. E o Bahia teve a oportunidade de jogar a Sul-Americana o ano passado e perdeu no primeiro adversário, no primeiro embate o Bahia perdeu e foi eliminado para o América de Cali, ok? Então isso é um ponto favorável. E também dizendo aqui, ó, que classificou para a Libertadores em 22 e 24. Então o Bragantino classificou para 2 Libertadores igual ao Bahia, nenhum dos dois passaram da fase de grupos nos 2 anos, uma campanha relativamente parecida, tá? O Bahia em 24, o Bahia em 25 e 26 e o Bragantino em 22 e 24. Então são 2 Libertadores para cada um. Porém, nesse quesito o Bragantino leva uma pequena vantagem, né? Porque o Bahia caiu para a Sul-Americana e não venceu a Sul-Americana. Nem sequer passou do primeiro confronto. O Red Bull, pelo menos, chegou no vice-campeonato, né? É isso que falta ao Grupo City ao Bahia, fazer o Bahia chegar mais longe possível nos torneios que o Bahia se propõe a querer vencer a partir de agora. Então, nesse momento, uma pequena vantagem aí para o projeto Red Bull. Ok, é um projeto mais antigo? Sim, é desde 2019. Mas uma pequena vantagem aí, né? Em relação à consolidação da Série A, aí, meu irmão, não tenho o que falar, os 2 times estão consolidados na primeira divisão. Pagamento de dívidas. Desde a transição para a sociedade anônima em 2019, a gestão financeira do clube mudou drasticamente. Equacionamento do passivo. A Red Bull aportou recursos para quitar dívidas fiscais, trabalhistas e bancárias que sufocavam o clube, o antigo clube, né, Atlético Bragantino. Atualmente, a maior parte do endividamento que aparece nos balanços do clube, estimado em centenas de milhões de reais, é na verdade uma dívida com a própria matriz da Red Bull. Isso é uma estratégia contábil. A empresa empresta o dinheiro para o clube operar e contratar jogadores. E esse valor é pago conforme o clube gera receitas ou vende atletas. Bom, nesse caso, muito parecido com o Bahia. A Red Bull não apenas usou estruturas existentes, mas construiu do zero um dos centros de treinamentos mais modernos da América Latina. Localizado em Atibaia, São Paulo, o novo CT foi inaugurado oficialmente em 2024. O espaço possui 157 mil metros quadrados e conta com 8 campos de futebol, incluindo grama natural, sintética e um mini estádio para 1.000 pessoas. Alojamento para todas as categorias, do sub-14 ao profissional, com 86 quartos. 2 academias de última geração, auditório para 120 pessoas e áreas completas de fisioterapia e fisiologia. A estrutura foi desenhada para integrar a base com o profissional, seguindo o padrão global da marca, como os outros times da Red Bull.
Além do CT, o clube já iniciou o projeto para transformar o antigo estádio Nabi Abichedi em uma arena multiuso moderna, com capacidade para cerca de 20 a 21 mil torcedores, com previsão de início das obras principais em 2026. Enquanto isso, o time mandará seus jogos no Estádio Municipal de Bragança Paulista. Muito bem, vocês viram aí o grupo Red Bull Bragantino desde 2019 até hoje no Bragantino, que eles andaram fazendo, o que eles querem fazer para o futuro e o que eles já construíram, pagaram e tudo mais, títulos e etc, ok? Deu para notar que é muito parecido com o Bahia, né? Eu vou mostrar aqui agora o Bahia, mas já deu para notar que é um projeto muito parecido com o Bahia. A diferença é que eles são sociedade anônima, né? Uma SA, o Red Bull Bragantino. E, no caso, o Bahia é uma SAF, ok? Mas vai bater no mesmo, o caminho é o mesmo, tá, gente? Vamos dar uma olhada agora no Bahia. Desde que o City Futebol Group assumiu o controle da SAF do Sport Clube Bahia em maio de 2023, o clube passou por uma reestruturação financeira profunda e iniciou projetos de infraestrutura que o colocaram em um novo patamar do futebol sul-americano. Quais foram as principais conquistas esportivas de 2023 a 26? Campeonato Baiano 2023. O primeiro título da Era City veio de forma imediata, logo após a formalização da parceria. Retorno às competições internacionais. O clube consolidou sua presença na parte de cima da tabela do Brasileirão, garantindo classificações consecutivas para a Copa Libertadores, fases preliminares e grupos, cumprindo metas e competitividade antes do previsto no planejamento original. Recorde de mercado, o Bahia tornou-se o clube com as maiores vendas da história do futebol nordestino, impulsionado pela rede global de scout do Grupo City. Muito bem, um stop aí agora. Aqui fala que o primeiro título da Era City foi um campeonato baiano, ok? Em 2023. Se a gente for comparar o primeiro título da Era City com o primeiro título da Era Red Bull, a Red Bull leva vantagem. Porque um campeonato brasileiro da segunda divisão é muito mais difícil do que um campeonato estadual. Levando em consideração de que para o Bragantino vencer um campeonato estadual é muito mais complicado do que o Bahia vencer o campeonato estadual. O Bragantino não briga apenas com o Vitória, com o Jequié, com a Jacuipense, não, gente. O Bragantino não é o maior clube do seu estado. O Bahia é o maior clube da Bahia. O Bragantino não. Na frente do Bragantino tem Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, ou seja, não é algo tão fácil. E às vezes surgem equipes como, por exemplo, um Guarani, uma Portuguesa, um Mirassol, que são clubes menores, mas podem dificultar também. São clubes muito de camisa, muito maiores do que os pequenos da Bahia, né? Então, na minha opinião, claro que uma Série B do Campeonato Brasileiro tem um valor agregado muito maior do que um campeonato baiano, né, gente? Vamos ser sinceros. No resto, competições internacionais, consolidação na Série A, marca, tá igual, né? Os dois clubes estão iguais. Um talvez investindo um pouco mais que o outro, faz parte do negócio, mas dá no mesmo, né? Com a diferença de que o Bahia tem as maiores vendas da história do futebol nordestino. E o Red Bull não tem isso porque no Sudeste o nível é mais em cima, né, gente? A gente tem que ser coerente e saber reconhecer isso. O City Futebol Group assumiu o compromisso de sanar o passivo do clube, apontando valores que transformaram a realidade contábil. Quitação de 86% das dívidas, com aportes que superam os 250 milhões de reais. Apenas para este fim, o Bahia liquidou dívidas trabalhistas cíveis e com fornecedores. Atualmente, a única dívida relevante do clube é com o próprio controlador, o City Futebol Group, estruturada de forma que não compromete o fluxo de caixa para operações e contratações. Neste caso, como eu falei alguns minutos atrás, mesma situação do Bragantino, né? A dívida do Bahia é com o City Futebol Group, assim como o Red Bull Bragantino tem a dívida com a Red Bull. Mesma coisa, gente. Agora vamos dar uma olhada no futuro do Bahia. O grande salto estrutural está em andamento com foco no longo prazo. Em fevereiro de 2026 foi lançada a pedra fundamental do novo CT, que será o segundo maior do Grupo City no mundo e o maior da América Latina. O complexo de Camaçari terá 560 mil metros quadrados, com 12 campos de futebol, um mini estádio para 1.000 pessoas e hotelaria completa para os atletas.
estimado em cerca de 300 milhões de reais, com conclusão prevista para dezembro de 2027. Gestão da Arena Fonte Nova. O Grupo City negocia a administração direta da Arena Fonte Nova junto ao governo do estado para potencializar as receitas de bilheteria e eventos. O plano estratégico visa colocar o Bahia como presença constante no G4 do Brasileirão e finalista de competições nacionais e continentais até 2029. Vocês viram, né? Até 2029. Nós estamos em 2026, 27, 28, 29. Então o Bahia tem mais 3 anos, fora o restante deste ano aqui, vamos pôr aí 3 anos e meio, para chegar pelo menos nas finais de 1, 2 ou 3 ou mais torneios internacionais. Vamos aguardar. Será que até 2029 é o médio prazo? Quero saber a tua opinião, você torcedor do Bahia, comenta aqui. E para mim, os dois projetos são muito parecidos. Claro que um tem um pouco mais vantagem do que o outro, faz parte do negócio, mas para mim, por exemplo, se a Red Bull tivesse comprado o esporte, ou o Grupo City tivesse comprado o futebol do esporte, eu estaria feliz demais. Agora, tem que ter mais ambição em ganhar títulos, né? Não pode ser apenas somente no que eles estão fazendo, que já é muito bom nesse momento, mas torcida quer título, né, gente? Quero saber a tua opinião, hein? Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. E aí, torcedor do Bahia? O Bahia é o novo Bragantino? Tchau!